Outra pergunta. As nossas obrigações recíprocas envolvem somente encorajar os outros de maneira positiva ou também inclui uma responsabilidade sobre faltas, erros, afastamento da Bíblia e pecados específicos? Como que a gente deve agir? Qual das duas opções? A segunda, uma responsabilidade de falar honestamente sobre as faltas, erros, afastamento das Escrituras e pecados específicos. Então tá bom, vamos seguir. Um dos aspectos vitais de uma igreja saudável é a disciplina da igreja. A forma com que a igreja lidar com faltas, escândalos, pecados, entre outras coisas. Só que nos dias de hoje, muitas igrejas modernas, hoje se fala da igreja moderna, você vai falar das churches, mas não é só church, não. Elas evitam a disciplina eclesiástica. Porque elas acham que é algo rude, machuca, é algo legalista, é coisa do passado, não cabe nos nossos dias atuais. Então elas deixam um princípio de lado, que é o da disciplina bíblica, para se amoldar a forma com que as pessoas vivem nos dias de hoje. Só que, olhando para a Bíblia, nós vamos ver isso, nós vamos entender que a disciplina ela é um ato de amor. A disciplina bíblica é um dos meios que Deus usa para preservar a santidade da igreja, proteger o rebanho e restaurar o pecador. Só que a gente não entende assim. Há uma falha no nosso entendimento. E essa falha no nosso entendimento, ela vem muito mais do que uma não compreensão bíblica do que é a disciplina, ela vem mais do que da forma com que a disciplina é aplicada, da forma com que é tratada a situação. Muitas vezes não é nem um entendimento bíblico, as pessoas sabem. Mas a forma com que a liderança de uma igreja trata a situação que precisa ser disciplinada, aí machuca um pouco. Nós estamos aprendendo em cima do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que é do autor chamado Mark Dever. E ele diz que uma igreja que não pratica disciplina é como um corpo que se recusa a tratar de uma infecção. Nós estamos recusando algo que faz bem para a gente. E o nosso estudo aqui nessa manhã vai se basear em algumas perguntas. São seis tópicos. Quais são? Olha lá, toda disciplina negativa. O que é uma disciplina eclesiástica? Bíblica. Contemporânea também. O que a Bíblia fala sobre a disciplina eclesiástica? Tem na Bíblia falando sobre isso? A nossa igreja local nunca faria isso. Será que faria? Será que disciplinaria alguém? Será que teria essa coragem? Por que devemos praticar a disciplina eclesiástica? Quais são os benefícios de se praticar uma disciplina eclesiástica? E o que acontece se não a praticarmos? O que vai acontecer com a igreja? Então, é nessas perguntas que o autor fundamenta aqui o assunto de hoje. Primeiro assunto, toda disciplina ela é negativa? Vocês acham que ela é negativa? Toda disciplina é negativa? Não? Quando a gente ouve falar do termo disciplina, na igreja, porque se a gente for ouvir falar no termo disciplina, disciplina no trabalho, disciplina na saúde, disciplina nos exercícios, a gente vai sempre pensar em algo bom. Mas quando a gente ouve falar em disciplina eclesiástica, parece que é algo negativo. A nossa mente tende a pensar em correção, vergonha, rejeição, até mesmo espancamento. Os mais antigos aí, forma de falar só. Apanhar bastante. E os filhos de hoje não apanham nada. Me lembro de um pai aqui falando que ele fazia o próprio filho pegar a vara de goiaba para bater nele. Só que hoje parece que o menino agradeceu o pai por ter apanhado tanto na infância. Porque ele vê que os meninos de hoje não apanham nada. E ele aprendeu com as
com as surras, né? Porque nós pensamos nos nossos pais quando nós éramos pequenos, né? Eu lembro que eu apanhava de mangueira, né? Ia lá nas costas, lá, dobrava mangueira e tame. De varinha, né? A havaiana, onde que estava, a mãe jogava a havaiana, acertava, né? Então a gente vai pensar nessas coisas, porque nós temos uma necessidade de disciplina, porque nenhum de nós é perfeito, ninguém está concluído aqui, né? Eu hoje, com 36 anos de vida, eu não estou concluído, né? Eu preciso aprender mais, preciso evoluir mais, né? Preciso deixar quem eu sou cada vez mais para trás, para ser melhor. Então nós temos uma necessidade de disciplina, né? Nós precisamos ser inspirados, nutridos ou curados. Necessitamos de correção, necessitamos de disciplina, necessitamos de quebrantamento de coração para poder entender isso. Não importa qual seja o método de disciplina. Se não tiver esse quebrantamento de coração, a gente não vai entender o que é a disciplina. E aí a disciplina no contexto de igreja, ela não é corretiva. Ela não deve ser corretiva, não pode ser corretiva. Mas ela deve ser formativa e restauradora, né? É para formar o caráter daquele que está em pecado. E para restaurar ele, a pureza da igreja. Olha o que a Bíblia diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, se ele corrige a quem ama, a disciplina é o quê? Ela é um ato de amor, não é um ato de vingança. Porque muitas vezes as pessoas tratam a disciplina, né, como um ato de vingança, não como um ato de amor. Um homem chamado João Crisóstomo foi um pai da igreja, vivendo ali no primeiro século, ali depois de Cristo, segundo século, né? Ele falou o seguinte: ó, a vara do pastor não é para matar a ovelha, mas para salvá-la do abismo. Ontem nós fomos no monte, né, alguns homens orar, e não sei como o seu Nelson achou um cajadão lá, um pedaço de pau lá grande, ficou andando com aquilo lá, né, parecendo Moisés com a sua vara lá. Mas era assim que o pastor caminhava. O pastor caminhava com a sua vara, e quando ele precisava, né, separar ali as ovelhas, né, ou até corrigir a ovelha, ele ia com a vara, né, assim para separar, porque a vara era grande, né, mas quando precisava dar uma varada, aí dava. Não era para matar, né, a ovelha, mas a ovelha, pela sua dificuldade de vista, se ela não for acompanhada, se ela não for levada, ela vai para o abismo. E é papel do pastor pegar lá e, com a vara dele, não importa se vai doer ou se não vai doer, e colocar a ovelha no seu lugar, né? Mas aí a gente tem que ver muitos fatores, né? A gente não tem que olhar só para um lado, a gente tem que olhar para os dois lados, né? Da mesma forma, né? Saber como é que foi tratado e saber como que a pessoa reagiu. Talvez foi tratado da forma certa, a pessoa não quis reagir, né, da forma correta. Talvez não foi tratado da forma certa e a pessoa, então, ela se magoou, né? Porque a disciplina tem que ser tratada da forma certa para trazer a pessoa de volta, né? É para trazer aquele que está em pecado para ele voltar a andar nos caminhos do Senhor. Então vamos lá, vamos seguir. A gente vai entender essas coisas aí. O Jonathan Lima, ele tem um livrinho, um livretinho falando de disciplina na igreja, né? Com menos de meia hora você lê esse livretinho. É um livretinho pequeno mesmo, tem nem 100 páginas e ele é curtinho. Ele diz lá que disciplina eclesiástica é uma das formas mais evidentes de demonstrarmos o amor de Cristo ao corpo. E é como a nossa irmã aqui falou, dói. Ela pode ser dolorosa, ela é dolorosa, mas por um tempo, não é dolorosa para sempre, né? Por exemplo, eu não conheço essa pessoa que a senhora conversou, não tenho nem ideia de quem seja, mas ela ainda tem dor. Ela precisa ser curada dessa dor, né? Precisa ser tratada dessa dor, né? Porque quando a pessoa ela é quebrantada, quebranta o seu coração para a disciplina que é aplicada a ela, logo ela
passa a viver novamente a sua caminhada com Cristo. Então ela pode ser dolorosa por um tempo, mas ela visa a cura e o crescimento espiritual. Se não, a disciplina não visar isso aqui, ela está sendo feita da forma errada. Ela está sendo tratada da forma errada. Que ela não vai gerar uma dor que é eterna. Ela vai visar o crescimento espiritual da pessoa. Mas o que é disciplina eclesiástica, então? Nós vamos entender aqui. Num texto que, quando nós falamos de disciplina, ou o texto que muitas pessoas se defendem nos nossos dias, é aquilo lá. Não julgueis para que não sejais julgados. Nós vamos entender um pouquinho mais o que significa isso. Mas no mesmo evangelho de Mateus, que nós vemos isso, esse texto, olha o que diz lá. Jesus os chamou a repreender os outros por causa de seus pecados e repreendê-los até publicamente. Fazer isso até publicamente. É o que a IPB chama de censura pública. De tratar de forma pública. Esse texto de Mateus 18:15 é o texto que já o nosso irmão citou. Se uma pessoa peca contra ti, você se sente ofendido com essa pessoa, vai lá, procura essa pessoa, conversa com ela, se acertou ali, você ganhou o irmão. Se não resolveu, você volta lá com ela, com mais 2 testemunhas ou 3 testemunhas, conversa com ela, acertou? Ok. Não acertou? O que você faz? Você traz agora para a igreja. E a igreja tem a sua forma de lidar com isso. Não é mais você com o seu irmão, agora é a igreja. A igreja vai tratar disso. Se não acertou, aí a igreja tem as suas formas de lidar com isso. Mas nós também somos, além disso, nós somos exortados o quê dentro da Bíblia? Julgar nós mesmos. Quem nós somos, como nós estamos, como nos comportamos, como nós vivemos a vida cristã. Mas também somos exortados e instruídos a julgar uns aos outros na igreja. O grande problema é que nós julgamos as pessoas condenando elas. Mas aqui, quem é que tem poder de condenar? Não é a gente. O julgamento de maneira final é de Deus, não é nosso. É isso um pouquinho que o Senhor Jesus está falando no texto lá de Mateus capítulo 7. Mateus 18, 1 Coríntios ali 5, capítulo 6. A gente vai ver que a igreja ela tem o dever de exercer julgamento dentro de si mesma. E se nós somos membros da igreja, nós somos os alvos desses julgamentos. Aí nós vamos ver os casos que a IPB trata disso, Mas pecados públicos, eles têm que ser tratados de forma pública, É a forma com que a igreja trata de acordo com a Bíblia, As pessoas eram levadas à frente do templo para poder tratar da disciplina, para mostrar à igreja, aqui, errou, precisa ser disciplinada, precisa ser tratado, para poder ser corrigido. Porque o jugo desigual, a gente trata o jugo desigual somente em questão de relacionamentos, o crente não pode casar com quem não é crente, Mas o jugo desigual, o significado de jugo desigual é você, dentro da igreja, ter gente vivendo em pecado. Esses pecados são públicos, todo mundo sabe, mas a igreja não faz nada. Isso é jugo desigual. É a omissão da igreja em tratar o pecado dentro da igreja. Aí nós podemos estar vivendo aqui em jugo desigual entre poucas pessoas que nós estamos aqui. E se nós aceitarmos essas coisas, nós vamos estar fora da vontade de Deus revelada na palavra. Mas pecados públicos, eles têm que ser tratados de forma pública. Mas a igreja, nós vamos ver na Constituição da igreja, que ela tem a sua forma de lidar com isso. Mas é aí que está, minha irmã, a disciplina, ela traz vergonha. Tem que trazer vergonha. Para a família toda, para toda a igreja.
Porque nós vimos semana passada o que é ser um membro de uma igreja saudável. Aí as pessoas acham, eu sou membro da igreja, mas ninguém tem a ver com a minha vida. Não tem. Você deve satisfações a Deus, primeiro. Você deve satisfação à igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Por isso que é corpo, o corpo de Cristo. E depois, em último lugar, você deve satisfação a si mesmo. Então, há pecados públicos que mancham o nome da igreja, que mancham o nome de Deus, né, e que eles precisam ser tratados de forma pública. Mas há pecados que não são públicos, né, e que podem ser tratados de uma forma privada, devem ser tratados de uma forma privada, mas aí se traz para o público, aí está errado. Né? Mas há pecados que nós não temos como deixar de corrigir. Né? Porque se alguém aí me diga, por exemplo, ali, ser cristão, né, e recusa viver como o cristão deve viver, o que é que nós precisamos fazer? O apóstolo Paulo, o que é que ele fez? Para a glória de Deus, em primeiro lugar. Nossa vida não é vivida para a glória de Deus? Para a glória de Deus e para o bem daquela pessoa, o que é que ele fez? Excluiu aquela pessoa da igreja. O que é que ele disse? Entreguem para Satanás. Porque ela não quer ser corrigida. Né? Ela não quer crescer. Né? Ela está vivendo em pecado e dentro da igreja, a igreja não está nem aí. É o caso de 1 Coríntios capítulo 5. Né? Diante de uma situação difícil. Pensa aqui, dona não vou falar seu nome não, porque tá gravando, né? Mas pensa aqui. Né? Um homem ter relações sexuais com a madrasta do seu pai. Isso é público, está todo mundo sabendo. Né? E a igreja não faz nada. Aquele homem está vivendo no meio da igreja como se nada tivesse acontecendo. E a igreja não pode fazer nada porque vai causar vergonha nas pessoas, no pai, que é o ofendido. Não, Paulo falar, ele disciplina aquela pessoa, a igreja não está nem aí, né? Ele não quer ser disciplinado, entrega para Satanás. É isso que ele faz. E vamos abrir lá, 1 Coríntios capítulo 5. Evode e Sintique. Acabou. Aqui, ó, lá nos versículos 9 a 11 de 1 Coríntios 5, Paulo vai dizer o seguinte, ó. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Aí a gente pensa que quem é o impuro? A gente pensa no que está fora da igreja, no que não é crente. Né? A gente não pensa na gente, a gente só pensa no outro. Né? Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, olha o que ele fala. Ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois neste caso, terias de sair do mundo. Nós teríamos que viver num mundo paralelo nosso. Né? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Né? Mas a igreja estava lá, comendo, bebendo, né, tendo ali a sua comunhão com alguém que estava vivendo, né, como no capítulo 2, cadê? No capítulo 1 aqui, ó, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios há alguém que faça isso. Se deita com a mulher do seu pai. Nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os ímpios. Né? Um pecado desse não pode ficar sem uma correção pública, porque é público. Né? Mas vamos ver mais. Né? Paulo ele não está admitindo que a igreja seja cheia de pessoas perfeitas, porque não vai estar. A igreja não tem pessoas perfeitas. E o mundo repleto de pecadores. Né? Aí aquela distância. Né? Nós somos perfeitos, eles são pecadores. Nós somos melhores do que eles. E sim que há um tipo de diferença entre a vida dos que estão na igreja e a vida dos que estão no mundo. Ser membro de uma igreja, às vezes a gente não entende a responsabilidade que há nisso. Porque nós estamos integrando o corpo de Cristo. E quando nós falamos aqui de novos membros, nós temos que tomar muito cuidado. Não estou falando que nós não podemos ter novos membros, não. Mas nós temos que entender a seriedade do compromisso que eles fazem com a igreja e que a igreja faz com eles. E muitas vezes nós não comunicamos isso. Eu estou lá para começar uma nova classe de discipulado aí,
né? E eu sempre dou uma revisada no material e tal, né? E só na primeira aula, que vai falar sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu falo um pouco da forma com que a igreja trata a disciplina. Eu fiquei pensando, não, isso não deve acontecer, só um trechinho aqui não. E aí eu, né, revisando o material e preparando e escrevendo mais, né, eu criei ali um capítulo só para falar sobre a disciplina na igreja. E o que acontece no caso de um irmão, de uma pessoa que acaba sendo disciplinada no meio da igreja. Porque se nós formos mais cuidadosos no que diz respeito a como reconhecer e receber novos membros, nós teremos menos ocasiões de praticar a disciplina dentro da igreja. Porque ele vai entender o porquê que ele está aqui, para quem ele está aqui e a forma com que ele deve viver aqui dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que ele foi enxertado dentro do corpo de Cristo. Então a disciplina, ela é o processo pelo qual a igreja local corrige, instrui e, se necessário, exclui temporariamente ou permanentemente membros professos de Cristo que vivem de maneira contrária ao evangelho, recusando arrependimento. Não é de qualquer forma, não. Recusando arrependimento. João Calvino ele vai dizer que a disciplina é como um freio para refrear os que pecam e um estímulo para os piedosos. E como que deve ser a disciplina? Ela pode ser aqui, ó, formativa, feita através do ensino, aqui como nós estamos tendo hoje, né, da pregação, do aconselhamento, da correção, porque a Bíblia serve para isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para correção, educação na justiça, né? E ela pode ser corretiva, né, aplicada nos casos de pecado público e impenitente, como está acontecendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. Mas ela vai visar restaurar o pecador, proteger o rebanho, preservar o nome de Cristo, que é o mais importante, e manter a pureza da igreja, né? E o que a Bíblia diz sobre disciplina, já que ela tem essas funções? O que a Bíblia diz? Nós vamos ver que a disciplina está presente em toda a Bíblia. No Novo Testamento, ela é até diretamente ordenada por Jesus. Olha lá em Mateus 18, de 15 a 17. Se o irmão pecar contra ti, vai até ele. Entre ti e ele só. Se não te ouvir, leva 1 ou 2, 3. Se não atender, leva para a igreja. E aí a igreja ela resolve. De acordo com Jesus, a vida seria muito melhor se nós fizéssemos isso. Porque de acordo com Jesus, esta é a maneira como lidamos com discordâncias e dificuldades com os nossos irmãos em Cristo. E nós vamos ter dificuldades com os nossos irmãos em Cristo, não adianta. Não adianta. Só que qual que é a sua reação quando alguém pega contra você? O que é que você faz? Você procura a pessoa e apresenta essa pessoa as suas queixas e nunca mais fala com ela, por exemplo, né? Porque isso não é resolver. Ainda mais dentro do corpo de Cristo, né? Você ter duas pessoas que não se conversam mais, porque uma, né, ali magoou a outra, né, até se resolveram, mas não conversa mais, não resolveu, né? Ou você cria ressentimento no seu coração, não procura a pessoa, não resolve, não faz nada, mas também não quer nem ver ela pela frente. Não é dessa forma com que Jesus pede para que a gente ache. Mas vamos seguir outros textos. Eu não vou ler os textos, porque alguns são mais extensos do que outros, né? E aí, por conta do nosso tempo, a gente não pode ficar parando aqui para poder ler. Mas a gente vai citar o que eles dizem aqui, ó. Vamos ver alguns textos aqui, ó. Disciplina, né, na igreja. Hebreus 12, de 1 a 14. O que está escrito lá? A disciplina é algo fundamentalmente positivo e que Deus mesmo nos disciplina e nos ordena fazer o mesmo uns com os outros. Ordem de Deus. Vocês devem disciplinar uns aos outros. Hebreus 12, do 1 a 14. Outros textos bíblicos aí. 1 Coríntios 5, nós já vimos aqui, né? Havia alguém na igreja de Corinto que andava em um estilo de vida imoral. Será que Paulo odiava esse homem? Paulo não odiava ele.
Mas Paulo mostrou que aquele homem, ele estava profundamente enganado. O que a Bíblia diz? Há comunhão entre luz e trevas? Se a gente acha que há comunhão entre luz e trevas, nós não estamos enganando a igreja, nós estamos enganando a nós mesmos. Se alguém diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão, o que ele faz? Engana a si mesmo. A Bíblia até compara ele a um assassino. Então ele pensaria que poderia ser um cristão e ao mesmo tempo desobedecer deliberadamente ao Senhor e viver no meio da igreja como se nada acontecesse. A igreja permitiu ele viver dessa forma, pensar dessa forma. Não há nada errado, deixa ele possuir a mulher do pai dele, não tem problema com isso não. Mas Paulo mostrou que era um engano. Por que era um engano? Ele queria ajudar alguém que estava iludido por achar isso, a glorificar a Deus, mostrar a falsidade da confissão de fé que ele fez. E nós somos muito falsos com a confissão de fé que nós fazemos. A gente vem aqui à frente, professa muitas coisas, mas não faz meia dúzia delas. Não faz meia dúzia delas. E à luz da maneira como ele está vivendo. Como que essa pessoa está vivendo dentro da igreja de uma forma imoral. O que a Bíblia nos diz? Para se afastar da imoralidade. Mas ele está lá no meio da igreja, vivendo de forma imoral. E a igreja, nem aí, aceitando. O que Paulo faz? Entrega essa pessoa para Satanás. Lá em 2 Coríntios, Paulo vai fazer o quê? Ele vai falar, lembra aquela pessoa lá que estava se deitando com a mulher do seu pai? Perdoem eles. Perdoe ele. Traz ele de volta para o meio da igreja. Será que Paulo se arrependeu de fazer o que ele fez em 1 Coríntios capítulo 5? Não. Paulo falou aquilo por quê? Porque a igreja perdoando ele e trazendo ele de volta para o seio da igreja, ia glorificar o nome de Deus. Ia glorificar o nome de Deus. Gálatas capítulo 6, lá no versículo 1, Paulo descreve como os cristãos devem restaurar alguém que foi apanhado em pecado. Esse aqui dá para a gente ler, né? Um versículo só. Gálatas 6, capítulo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, alguma coisa aconteceu. Vós, que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Da mesma forma que o outro foi tentado e acabou caindo em alguma falta. Como que nós devemos restaurar? Com espírito de brandura. Isso não quer dizer que a gente deve esconder a verdade. 2 Tessalonicenses 6, 3, de 6 a 15, havia algumas pessoas que eram ociosas e não faziam nada, elas não queriam trabalhar, não queriam fazer nada. Elas queriam só esperar a volta de Cristo. Com o argumento de que isso era a vontade de Deus. O que a Bíblia, Paulo orientou? Precisam ser corrigidos. Precisam ser tratados. Em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 20, Paulo se referiu a alguns que haviam naufragado na fé e que deveria ser feito com essas pessoas. Vamos abrir lá um versículo só. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Ele cita nomes aqui, ó. Entre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, porque eles haviam naufragado na fé, como diz o versículo 19. Rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. No mesmo texto de Timóteo, no capítulo 5, aí ele vai falar sobre a liderança. O que os líderes da igreja que são flagrados em pecado, o que deve acontecer com eles? Nos versículos 19 e 20. Não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, os presbíteros que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Aí, dona,
Repreenda na presença de todos, né? Porque é público, é exposto, ainda mais sendo um líder, né? Tito 3, de 9 a 11, o que estava acontecendo lá? Algumas pessoas da igreja que Tito pastoreava estavam causando divisões sobre assuntos que não eram importantes. Se nós formos levar isso aqui em consideração, principalmente na internet, né, onde há discussões de assuntos que não traz relevância nenhuma para o reino de Deus, né, as pessoas deveriam ser disciplinadas. A gente vê o que com esses textos? Deus se interessa em que entendamos a sua verdade e que pratiquemos em nosso viver, para que nós vivamos juntos. Não é possível nós vivermos sem a prática da disciplina, né? Aí tem aqui algumas consequências da disciplina eclesiástica, nesses mesmos textos. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Seja entregue a Satanás. Não vos associeis com esses, né? Que vos aparteis deles. Notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Entreguei a Satanás. Repreende-os na presença de todos. Foge também destes. Evita um homem faccioso. Né? Paulo era um homem severo. Ele tinha a sua severidade. Né? Mas Jesus, se for contar, também falou de forma severa. O que Jesus mesmo disse sobre a pessoa que se recusa a ouvir a igreja? Olha aqui, ó. Considera-o como gentil e publicano. Um ímpio. E o publicano, a fama do publicano era a mesma fama de uma prostituta, na época de Jesus. Considere ele dessa forma. Só que se Jesus fala isso nos dias de hoje, né? Nossa, esse Jesus, ele é... entre isso e aquilo, não pode, politicamente correto, isso e aquilo. Mas é isso que a Bíblia diz sobre disciplina na igreja. Então, a disciplina é o quê? A disciplina, ela é mandamento de Cristo. Ignorar a disciplina é desobedecer a palavra de Deus. Agora, a nossa igreja não faria isso, faria? Agiria de forma disciplinar? Né? No passado, muitos cristãos fizeram isso. Né? Eles falaram muito sobre a relação com a disciplina eclesiástica. Depois de Cristo, nos primeiros séculos, mas principalmente nos séculos 18 e 19. Os pastores falavam muito disso nas suas reuniões, porque era preciso disciplinar o povo. Né? Voltando nos primeiros séculos ali, ó, Tertuliano, pai da igreja, ele disse que a disciplina da igreja é dura sim, mas é um meio pelo qual os caídos são curados. João Calvino, tempos depois, o que ele disse? A disciplina como uma das marcas da verdadeira igreja, onde a palavra é pregada, os sacramentos, ceia, o batismo são administrados, e a disciplina é exercida, ali está uma igreja verdadeira. O que mais? Lutero, o que Lutero dizia? A disciplina não é inimiga da graça, é uma serva fiel que prepara o coração para recebê-lo. Aí vem um lado, né? O abuso, como a irmã lhe falou da disciplina, ela é repreensível, destrutivo. Mas pior ainda é o abandono da disciplina, é não ter disciplina, é não praticar a disciplina. Pior ainda. Né? Anos atrás, eu venho aqui já... 18 anos, como cristão. Vocês aqui, alguns têm mais do que eu. Né? Eu pude ver, né, ali no tempos remotos, ali, há 18 anos atrás, eu vi casos concretos, né, na minha igreja. Né? As igrejas aplicavam a disciplina de um modo que apenas causava divisão. Né? Era destrutivo. Era muitas vezes vingativo. Só que hoje o pêndulo parece que balança para o outro lado. A disciplina é quase totalmente negligenciada. Porque muitas vezes nós não olhamos para a Bíblia, nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que as pessoas agem com disciplina umas com as outras? Não. Então, para que nós vamos agir também?
Pastores do século XIX consideravam como sua principal tarefa pregarem fielmente a palavra de Deus e ministrarem com fidelidade a disciplina. Tarefa do pastor. Né? E quando isso acontecia, parece até que é paradoxal, né? O que é que acontecia com as igrejas? As igrejas cresciam enquanto elas faziam isso. Por quê? A sociedade via, né? Opa, ali é um povo sério. Ali é uma igreja séria. Né? Hoje, como que as pessoas veem a igreja? O pastor é ladrão, a igreja não serve, quem está na igreja só está dando dinheiro para pastor, não é santo, não é nada, pecador igual eu. Para que eu vou para essa igreja? Mas quando a igreja trata, né, como deve tratar, né, as pessoas de fora veem isso. Como que a igreja de Atos crescia? Qual que era a reação dos de fora com a igreja? O povo amava a igreja. Porque a igreja cumpria o seu papel. Vocês concordam comigo que as igrejas deixaram de disciplinar as pessoas? Né? Então, aqui, ó, aí nós vamos ver. Ó, por que, que nós deixamos de praticar a disciplina? É uma das causas. O que, que o senhor falou lá, seu cara? Isso o senhor tem razão, né? Boi de piranha, nunca tinha ouvido falar não, agora eu aprendi. Né? Mas por que nós deixamos de praticar a disciplina? Né? Porque este compromisso com o testemunho santo e coletivo para o mundo declinou quando outras coisas ganharam a atenção dos cristãos no final do século passado e no início deste século. Né? Por que as pessoas não estão aqui hoje? Grande parte das pessoas. Oi? Está de férias, né? A EBD está de férias, né? De classe, ele tira férias também, né? Porque outras coisas, lógico que tem casos que a pessoa está trabalhando, não tem como. Tem casos que o nosso irmão ali, presbítero, está cuidando do sogro. Tem as exceções, né? Mas a maioria das pessoas não estão aqui, por quê? Porque outra coisa é mais atencioso para ela. Porque outras coisas é mais apetitoso para elas. Né? Então, a disciplina, ela passou a declinar por conta dessas coisas. Aqui, ó, ela se tornou mais incômoda. Né? Não vamos incomodar o irmão ali, não, porque nos tempos que nós estamos vivendo, né, incomodar as pessoas pode gerar até um processo. Né? Jovens se recusaram a submeter-se e as igrejas evitaram excluí-los. A quem trabalha na igreja são os jovens. Por que nós vamos excluir esse jovem aqui e deixar a igreja na mão? Né? Sujeitaram a disciplina à tarefa de manter a igreja pagando suas dívidas. Né? Por que nós vamos a gente disciplinar, só um minutinho, se a gente disciplinar aquele irmão lá, ele vai deixar de dar o seu dízimo, a sua oferta, e a arrecadação vai cair. E como que nós vamos pagar as coisas da igreja? Né? Perderam o senso do pacto de serem responsáveis umas pelas outras. Né? Que é uma das coisas, por exemplo, que nós prometemos aqui, em profissões de fé. Sim. Por N coisas. Uma denúncia. Ninguém quer. Não. Ninguém quer se envolver. Exatamente isso. Né? Aqui, ó. Outra coisa, não é porque eu sou o líder, não é porque eu sou o pastor, não. Mas o papel do pastor foi confundido. Não se vê mais os pastores como pastores. Né? Do Senhor, até do Senhor.
do tratamento. O Senhor se confundiu. Aí, o pastor vai me disciplinar? O pastor está aqui comigo, comendo churrasco na minha casa, aqui direto, aqui, vai me disciplinar? Aí, a distinção entre a igreja e o mundo começou a se perder. Porque nós estamos parecidos com o mundo. Né? Esse autor do livro, Mark Dever, ele é da Igreja Batista de Capitol Hill, lá em Washington. Né? E nos seguintes casos, os membros estão sujeitos à disciplina na igreja dele lá. Além daqueles casos de Mateus 18, né, que tem que ter, até a denúncia tem que ter, né, há outros casos que os irmãos podem entrar. Isso está no manual da igreja. Por que os membros podem ser disciplinados? Aí está lá escrito lá. Né, alguma violação externa da lei moral. Por exemplo, o adultério. É uma violação da lei moral. Né, 7º mandamento. Seguir um comportamento que pode, conforme o juízo da igreja, ser desonroso a ela como corpo. Está desonrando a igreja. Precisa ser disciplinado. Né? Ausentar-se da igreja habitualmente... Se esse aqui fosse levado... Né? Ausentar-se da igreja habitualmente sem boas razões em ocasiões destinadas para adoração pública. Veja bem. Né? Veja quão sério a igreja lá trata com a questão da disciplina. Manter e defender doutrinas contrárias àquelas apresentadas na declaração de fé. Como nós, presbiterianos, temos a confissão de fé de Westminster como uma declaração de fé, que não é maior do que a palavra de Deus, é apenas o acompanhamento. Né? Nós não podemos agir fora dela. Lá também eles têm a sua declaração de fé. E se agirem fora da sua declaração de fé, são disciplinados. Negligenciar ou recusar-se a contribuir para as despesas permanentes da igreja. Ameaçar arrogantemente os atos e realizações da igreja visando produzir discórdia. Está aqui, nós estamos ensinando e aí um irmão lá levanta, né, visa produzir discórdia no meio da igreja. Disciplina. Seguir uma conduta imprópria aos bons cidadãos e aos que professam ser cristãos. Porque influencia, irmãos. Se nós não somos bons crentes aqui, nós não vamos ser bons cidadãos lá fora. Né? E não frequentar os cultos, olha, não frequentar os cultos foi considerado um dos pecados mais graves, porque ocultava outros pecados. Quando alguém começa a viver em pecado, nós podemos esperar que ele pare de vir aos cultos. Porque ele não quer ouvir a palavra de Deus. Faz cócegas no ouvido dele, como diz lá em Timóteo, faz cócegas. Por exemplo, quando alguém está em dificuldade financeira, né, não estou falando aqui que vocês fazem isso, mas o que as pessoas começam a fazer? Primeira coisa que elas fazem, deixam de contribuir com seus dízimos e as suas ofertas, até se recuperar, né, da sua vida financeira. Okay, não frequentar os cultos. E isso é verdade, irmãos. Eu já pude ver não 1, não 2, não 3 casos de que isso aconteceu. A pessoa estava vivendo a vida de pecado, não estava indo para a igreja porque estava vivendo em culpa, vivendo em vergonha. É comum nós pensarmos que a disciplina eclesiástica é coisa do passado, que seria contraproducente nos dias de hoje, mas nós não podemos relativizar os mandamentos do Senhor. Ele nos ordenou a cuidar uns dos outros com amor verdadeiro, inclusive repreendendo com firmeza quando necessário. Vem cá, irmão. Você fez isso, né? E precisa agir dessa forma. Procurar a pessoa para poder trabalhar isso. E aí, falando da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como que ela trata isso? Né? Ela tem um código de disciplina. O que é que diz no Código de Disciplina da Igreja? Artigo 2º. Né? Disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da Igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. A gente tem que lembrar disso aqui, de acordo com a palavra de Deus. Diz lá o parágrafo único. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio bem dos culpados. A disciplina acontece quando há uma falta. Não é falta igual no futebol, né? Quais são as faltas? Artigo 4º, o que é que diz lá? Definição de falta. Falta é tudo que na doutrina
e prática dos membros e concílios da igreja não esteja de conformidade com o ensino da Sagrada Escritura, ou transgrida e prejudique a paz, a unidade, a pureza, a ordem e a boa administração da comunidade cristã. Falta. Elas podem ser veladas, que atinge só o indivíduo. Ninguém sabe. Mas elas podem ser públicas. Afeta uma coletividade. Né? Nenhum tribunal, aí tem que ser instaurado um tribunal para tratar isso. Nenhum tribunal eclesiástico poderá considerar como falta ou admitir como matéria de acusação aquilo que não possa ser provado como tal pela Escritura. Se não puder ser provado, não há falta. Advertências aqui, penalidades aplicáveis. No artigo 8 ao 13 vai falar sobre isso. Pode ser uma advertência, né, ou uma admoestação. O pastor vai lá, chama aqui a pessoa, fulano, você fez isso, aquilo, né? Você precisa caminhar de outra forma. A pessoa entende. Não, pastor, eu fiz mesmo, né? Eu me arrependo, né? E eu me coloco à disposição. Precisa disciplinar uma pessoa dessa? Não precisa, é uma admoestação, né? Aí vem o artigo 9, a censura pública. Aqueles fatos mais graves que se tornaram públicos, precisa ser tratado de uma forma pública. Trazer para o meio da igreja, para mostrar para a igreja que essa pessoa ela estava em pecado, está sendo disciplinada, vai ser acompanhada, e depois, quando a igreja entender que ela for restaurada, faz a mesma coisa. Traz ela à frente da igreja e diz, nosso irmão ou a nossa irmã aqui, ela passou pelo processo de disciplina, para a glória de Deus, está sendo restaurada a comunhão da igreja. Isso é didático, isso ensina a igreja, né? E está lá no nosso artigo. Suspensão de privilégios, né? Não participar da ceia do Senhor, não participar dos ministérios da igreja, suspende isso por um tempo. Deposição de ofícios, isso aqui é para oficiais, né? A pessoa, né, deixa de ser um oficial da igreja, um pastor, um presbítero, um diácono, né? E pode chegar até a exclusão do rol de membros. A pessoa não quer ser tratada, não aceita disciplina, nada, quer viver do jeito dela. Exclusão do rol de membros. É a forma com que a igreja trata. E como que ela trata isso? Há um processo, né? O processo sumaríssimo, lá no artigo 92, que é uma falta leve, né? O conselho da igreja, a liderança da igreja chama a pessoa, né, porque aconteceu uma falta que chegou até ele, só que é uma falta leve. A pessoa confessa. A pessoa se arrepende, né? Não precisa ser instaurada a disciplina. Aplica-se o processo sumaríssimo e bola para frente. O processo sumário, no artigo 93, é uma falta de menor gravidade, com ou sem confissão, que pode ou não ser disciplinada a pessoa. Depende da conversa que se tem com a pessoa. Depende da forma com que a pessoa recebe aquilo que está sendo, através de uma denúncia, né, falado sobre ela. E há o processo ordinário, são faltas mais graves, né, mais complexos, em que é preciso haver a disciplina. Aí instaura-se o processo ordinário. É a forma com que a nossa igreja trata isso. E Mark Dever, ele diz que as igrejas que abandonam a disciplina colocam a santidade de Deus de lado e comprometem o evangelho. Comprometem o evangelho. Uma igreja que nunca pratica a disciplina está em desobediência a Cristo. Ela é omissa e isso é danoso, tanto quanto o abuso da disciplina, né? Richard Baxter, ele é um teólogo puritano, foi um teólogo puritano. O que ele disse? A negligência em disciplinar os ímpios entre os santos é como deixar o câncer crescer no corpo de Cristo. Se ele falar isso aqui nos dias de hoje, ele ia ser maltratado. O câncer, está me chamando de câncer? Processo. Toma. Irmãos, eu vou compartilhar lá no grupo da igreja, mas vamos só ver isso aqui. Por que nós devemos praticar a disciplina eclesiástica? Quais são os benefícios da disciplina, né? Ela existe com qual propósito? Como que estamos cumprindo esse propósito?
Não é fácil nós exercermos a disciplina, sermos fiéis, quando tantas igrejas são infiéis, né? E elas crescem por conta disso também, né? É bastante difícil tentar restabelecer uma cultura de membresia significativa em uma igreja, mas nós precisamos fazer isso. Quais são as razões? Porque, aliás, devemos praticar, não devemos, não. Devemos praticar a disciplina eclesiástica, né? Aliás, estou me embolando aqui, ó. Porque não devemos praticá-la para sermos vingativos. É o que Paulo diz lá, em Romanos capítulo 12, 19. Não vos vingueis. Não é vingança, porque a vingança pertence ao Senhor, né? A disciplina na igreja, ela deve ser não com vingança, mas por amor à parte ofendida. Nós devemos praticar aí a disciplina, porque com humildade e amor, se nós quisermos ver o bem se evidenciando no meio da igreja. Né? Vou passar aqui rápido, a gente poder ver os pontos. Né? Por que nós devemos praticar a disciplina, né, em nossas igrejas? Quais são as razões? Primeira razão, para o bem da pessoa. Para o bem da própria pessoa. É isso que as pessoas não entendem sobre disciplina. É para o bem dela, né? Para o bem dela mesmo. A disciplina é um alerta. Você está caminhando para a morte. Você precisa caminhar para a vida. É um ato de misericórdia. Né? Quando a gente vai no médico, o médico avisa. Você precisa tratar disso. Precisa tratar daquilo. É uma forma de disciplina. Para o nosso bem. O objetivo é a restauração. Como Paulo fez lá em 2 Coríntios, com aquele de 1 Coríntios capítulo 5. A vara da correção livra da morte, diz Provérbios 23, lá no versículo 13. Segunda causa, para o bem de outros cristãos, para o bem da própria igreja. Precisa ser feito isso. Quando veio um perigo do pecado, Paulo disse a Timóteo que se um líder pecar, ele deve ser repreendido publicamente. Significa o quê? Havendo um pecado sério, que não houve arrependimento, precisa ser trazido a público para que outros sejam advertidos e ver a natureza da gravidade de tal pecado. A disciplina funciona como uma advertência. Veja lá em Atos 5. Ananias e Safira morreram. E o que aconteceu com a igreja? Gerou um temor em toda a igreja. Terceiro, para a saúde da igreja como um todo. Paulo argumenta com outros crentes de Corinto, dizendo que eles não deviam se vangloriar de sustentarem um pecador que estava ali em pecado público, de adultério, né, na igreja. Vocês não devem tolerar isso. A igreja não é saudável por conta disso. Ele diz lá, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Né? O que é este fermento? O fermento é a natureza impura do pecado. Você não está vendo que isso está estragando a igreja? Né? É como colocar lá, as pessoas dizem, né, uma laranja podre no meio de laranjas boas, o que acaba fazendo? Estragando as laranjas boas. Lançai fora o fermento. Tire do meio da igreja, para que a igreja seja saudável. O pecado não confrontado contamina toda a igreja. A negligência na disciplina transforma a igreja em um lugar confortável para o pecado e não para a graça transformadora. Quarto aqui, ó, para o testemunho coletivo da igreja. O que isso significa? É um poderoso instrumento na evangelização. Diante de tantas igrejas que não tratam, que não fazem nada com relação ao pecado, né, aquelas que tratam seriamente, elas levam isso como um testemunho, porque elas mostram que são diferentes. A vida delas é marcada pelo amar verdadeiramente a Deus e uns aos outros, inclusive aplicando a disciplina. Quando as igrejas elas são vistas se conformando com o mundo, isso torna mais difícil a tarefa de evangelização. Talvez você já ouviu alguém falar, eu nunca vou entrar numa igreja, por conta do testemunho que essa igreja, ou que as outras igrejas que estão ao nosso redor, né, elas dão.
E aí nós nos tornamos semelhantes aos incrédulos. Eles não têm interesse em saber por que nós somos da igreja, por que nós somos de Cristo. Porque nós estamos vivendo igual a eles. Vou passar aqui. Quinto e último lugar, para a glória de Deus, quando refletimos a sua santidade. E essa é a razão pela qual nós vivemos. Transmitir o caráter de Deus às pessoas. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, era dessa forma que acontecia. O nosso caráter fala mais do que a mensagem que a gente carrega. Só que nós nunca devemos nos separar da mensagem. Eu estava lendo um livro sobre pregação ontem e falou isso. O caráter do pregador vale mais do que a mensagem que ele carrega. Só que o pregador nunca deve se afastar da mensagem. Essa era a base para correção e até exclusão dentro do Antigo e do Novo Testamento. E espera-se que os cristãos sejam santos, não por causa da sua própria reputação, mas por causa da reputação de Deus. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Está tranquilo? Por causa da mentira. Por causa da mentira. Né? Fizeram o que não deveriam ser feito. Agiram, né, trazendo pensando na reputação deles. A gente viu a nossa irmã ali falando também da questão da mentira. É assim, acontece com mais frequência o que ele falou? Acontece com muito mais frequência. Né? Mas ainda há, de forma pequena, ainda esses casos da mentira, né, da fofoca, entre outras coisas. Só que é difícil tratar porque, como a nossa irmã ali falou, as pessoas não querem trazer a denúncia. Você sabe que a pessoa fez errado, que a pessoa fofocou, às vezes sobre você, às vezes sobre outra pessoa, só que você não quer se desgastar com a pessoa, você acaba não oferecendo denúncia. O que a igreja pode fazer no caso desse? E tem. Soberba. É porque não tem denúncia. Mas tem que ter denúncia de qualquer jeito. Aí a pessoa não se desgasta por causa dessas coisas. Vamos orar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, bendizemos o nome do Senhor por esse dia que o Senhor fez e por estarmos aqui para aprender a Tua palavra, meu Pai. Que este assunto venha entrar no nosso coração, Pai, e se por acaso eu precisar ser repreendido e disciplinado, os irmãos precisarem ser repreendidos e disciplinados, meu Pai, que nós possamos aceitar isso vindo do Senhor para nós e nos submetermos, meu Pai, porque é a Tua vontade. Né? O Senhor corrige aqueles que ama, como diz a Tua palavra, meu Pai. E que, se for necessário, o Senhor faça isso conosco, Deus. Em nome de Jesus, que a gente possa nos colocar no nosso lugar de filhos, de servos, e não caminhar para a morte, mas caminhar para a vida, debaixo das asas do Senhor, Pai. Nós louvamos o nome do Senhor por esses irmãos que aqui estão, e que logo mais à noite estaremos reunidos novamente para poder glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus, Pai. Amém. Vão com Deus, irmãos. Deus abençoe.